pessoas não conseguiam compreender. Aliás, o único que compreendia o sonho, a revelação do sonho dele era a família. Fala pessoal, tudo bem? Bom dia, bom dia. Estamos iniciando mais um Pontes Podcast. É isso mesmo. E eu sempre trago gigantes, grandes homens. E hoje, literalmente, tem um cara aqui que é grande, não só no seu tamanho, mas ele é um grande homem de Deus. Ele é um cara que tem feito diferença aqui em Brasília, né? Apaixonado por cavalo, né? Eu estava dando uma stalkeada no Instagram dele, eu vi que o cara gosta de cavalo. E a gente começou a conversar aqui, ele começou a empolgar. Eu falei, não, calma, que a gente já vai voltar nesse assunto, né? Porque senão a gente perde aqui a empolgação, né? Mas o cara é um homem de Deus, ele é casado, pai, tem 2 filhos, bispo, legendário, empresário aí, trabalha também comprando e vendendo cavalo. E enfim, vamos conhecer ele melhor. E tive a oportunidade de treinar mais cedo com ele. Então assim, o cara tem uma força de um cavalo, entendeu? Com todo respeito, né? Bispão, seja bem-vindo ao Pontes Podcast, a nossa mesa, a essa mesa aqui. Aqui nós falamos sobre paternidade, masculinidade, criação de filhos, Deus, né, que é a coisa mais importante. E o senhor tem liberdade aqui para realmente trazer tudo que Deus colocou no seu coração. Seja bem-vindo, meu bispo. Se apresenta melhor aí. Pontes, meu amigo, que honra estar aqui nesse ambiente, nessa geografia profética. Daqui tem saído palavras diretivas para transformação de vidas, valores, e eu tenho certeza que hoje não vai ser diferente. Muito honrado de estar aqui com vocês e vamos lá, vamos ver o que Jesus preparou para nós aqui hoje. A mesa está posta. A mesa está pronta, É a mesa de homem aqui, entendeu? Glória a Deus. Zona grande, eu gosto muito disso, né? Quando Deus me deu essa visão, me deu essa paixão por esse podcast, eu visualizei uma mesa assim grande, onde nós podemos colocar assuntos do dia a dia, coisas normais, o que é trivial aí, né? Trazer para a mesa e realmente trazer, porque não é grandes pedras que derrubam o homem, né? São as pequenas pedras que faz ele tropeçar, que faz ele se machucar e muitas vezes cair. Não é um cacho de banana que derruba, é uma casca de banana que derruba o cara. E quando a gente entende isso, né, uma chave que é mudada, muda a família, muda a casa, a vida do cara muda. É verdade, meu amigo. Eu acho que esse projeto que Deus colocou na sua mão, muito assertivo, principalmente, é uma voz específica para este tempo, Lucas, porque nunca a gente teve tão escasso de ferramentas, porque o homem, na sua grande maioria, ele é nômade, né? E o cara foi treinado para ir lá, caçar, matar, trazer recursos para casa, mas, cara, só Deus sabe os desafios diários de um homem. Sabe? O cara tem os seus princípios, ele é um provedor do lar, ele é o protetor da família, ele é aquele que vai promover a sua casa. Então, mas quem cuida das emoções desse cara? Quem sabe o que ele está passando, os desafios do dia a dia, aquilo que muitas vezes, os embates, né, para ele trazer o pão de cada dia para casa, aquilo que ele tem que submeter, as aflições, as angústias. E graças a Deus tem levantado ferramentas como esse podcast, como a sua vida, para trazer ferramentas de valor para ajudar, né, esses homens a se localizarem, a saber que a dor que eles estão sentindo não é única, né, que às vezes o cara pensa que está sofrendo sozinho, que ele é o único, que ele é a única vítima da sociedade. E saber que muitas vezes aquilo que ele está passando é comum, cara, e às vezes só precisa de uma mão amiga ou uma palavra para dizer, olha, o norte é para cá. É como chegar como os discípulos, né? Depois de Pedro chega de uma pesca frustrada, fracassada, e pensando ali como pagar as contas, porque o cara tinha família, como vai ser aquele dia. Aquele dia tinha tudo para ser o dia pior da vida dele. Mas por causa de uma palavra, ele tem a maior experiência da vida dele. Então, muitas vezes que a gente precisa de uma palavra diretiva, uma palavra assertiva, uma palavra que nos posicione, porque naquele momento Lucas vai descrever que Pedro foi desafiado. E uma coisa que o homem gosta de fazer e de ser é desafiado.
E isso aflora a nossa masculinidade. E Jesus desafiou ele a ir para um cenário que ele estava habituado, só que no momento que para ele não era habitual, e de manhã, ele teve que abrir mão da sua cultura, ele teve que abrir mão dos seus ensinamentos, ele teve que abrir mão daquilo que ele acreditava, das suas crenças, para que ele pudesse ser desafiado para um momento que não, um horário que não era um horário de pescar. Sim. Vai agora, lança sua rede e vai até onde o lugar mais fundo. E ele só não falou os resultados, mas por causa de uma obediência, uma palavra seguida de uma obediência, até os resultados que ele jamais imaginou viver naquele dia. Então, um dia frustrado foi transformado em um dia extraordinário, porque ele simplesmente teve uma orientação. E muitas vezes tudo aquilo que a gente precisa é isso. A diferença do frustrado para o realizado muitas vezes está em ouvir, né? Isso. O homem, ele em geral, ele tem muita dificuldade em ouvir. E o senhor falou sobre desafio. O desafio ele é uma ferramenta da comunicação. E hoje a gente vive nesse nosso mundo, nessa geração, aonde a comunicação em geral, internet, os meios de comunicação, escolas, vários lugares, né? A gente tem visto que a comunicação ela tem gerado, né, tem sido feita para formar homens fracos, para formar homens reféns. Ah, mas eu não fiz porque fizeram isso comigo. Ah, mas eu não passei de um ano, mas é porque você não entende a minha vida, você não sabe como é que eu estou passando, você nunca perguntou o que eu estou sentindo, né? E aí a gente vai gerando esses homens fracos. E Jesus ele tinha uma comunicação diferente, uma comunicação baseada no desafio, uma comunicação baseada na palavra, uma comunicação muitas vezes baseada no confronto também, né? E uma comunicação também em amor. É interessante você falar isso quando a gente, essa geração tem romantizado o evangelho. Quando Jesus chega para Pedro e fala assim, Pedro, você me ama? Jesus vai trazer a linguagem do amor do reino. Ele vai dizer o seguinte, tu me ama, então apacenta minhas ovelhas. Primeira vez, segunda vez, a resposta é a mesma. Você me ama, apacenta minhas ovelhas. Ou seja, a linguagem do amor do reino é serviço, é trabalho, é entrega, o confronto. Aquilo que você sente vai desencadear aquilo que você... a sua área de convergência, o seu serviço. Então, você me ama? Então, apacenta minhas ovelhas. E hoje, dentro dessa realidade que a gente está vivendo um evangelho romantizado. E os homens de hoje, infelizmente, têm sido reféns dessa realidade, desse evangelho, que o Senhor é amor e essa ênfase nas emoções. E as pessoas têm acreditado nesse evangelho. Mas, graças a Deus, Deus tem levantado ferramentas como essa para despertar o homem para aquilo que é a sua identidade original. Né? Quando Salomão vai receber as últimas instruções do pai dele, já na beira da cama, no leito final, e o pai dele vai chegar para aqui e dizer, cara, deixa eu te falar uma coisa. Dentre muitas diretrizes que ele vai trazer para Salomão, uma delas ele vai dizer o seguinte, seja homem. Cara, tanta coisa que um rei poderia, tantas instruções que o rei podia dar para o seu filho, mas uma deles ele vai dizer, seja homem. Não se trata da masculinidade em si, mas de um posicionamento. Porque a gente tem visto homens de Deus, cara. Os caras creem no Senhor, são homens de Deus, mas com um posicionamento fragilizado, sabe? Um posicionamento posso dizer que é essa palavra mesmo, um posicionamento fragilizado, uma pessoa que está sempre refém das circunstâncias. E aí Total. Ele está sempre trazendo uma desculpa. Ah, eu não fiz porque fulano não me favoreceu, porque fulano não cumpriu a palavra. Então, a geração vitimíssima, de homens vitimistas. Cara, a partir do cenário que você está, você muda o ambiente. Quando Deus leva Ezequiel para o Vale de Ossos Secos, tanto lugar para levar o cara, fala assim, cara, você é um profeta. Fala. Você é um profeta. Ele fala, Senhor, o que eu estou fazendo aqui? A percepção do lugar é de morte, mas eu te trouxe aí para você exercer a sua identidade. Você é profeta, então profetiza sobre esse ambiente. A partir daquilo que você é, você muda o seu ambiente. E a gente não tem ouvido mais palavras como essas, cara. Palavra que vai chamar você para a realidade daquilo que você foi estabelecido, daquilo que Deus gerou você para ser. Resposta. Porque a orfandade hoje ela é tão grande, né? Tanto de pais separados, pais vivos, enfim, e
pais ausentes, a orfandade ela é tão grande porque você não consegue, ou é muito difícil você aprender a ser homem se não tiver um homem do seu lado. As Porque referências. a referência ela vai determinar os seus caminhos. Então a gente vê muito isso, né? Porque você vai nas escolas, 90%, para não falar 100%, são mulheres. É Né? verdade. Você tem um filho, você deixa ele com a babá. Você deixa ele na creche com a mulher. Você passa muitas vezes, né, a realidade hoje. Né? Eu estava até ontem conversando isso com meu filho, o Davi, de 9 anos. Eu falei, filho, você sabe que o papai é um privilegiado? Porque o papai, por ele ser empresário, por ele ter as coisas que ele toca e cuida, o papai tem mais tempo de poder ficar com você, da gente poder ter um tempo juntos, né, de poder te levar no futebol, te buscar do futebol, de poder levar você para lanchar e tal, sabe? E por quê? Porque existe o tempo, mas também existe a decisão. Eu falei, eu preciso imprimir a masculinidade e ensinar o meu filho a ser homem, não como a escola quer que ele seja, né? Não como o mundo quer que ele seja, não como a tia lá do outro lado lá da salinha acha que ele tem que ser, mas como Deus me ensinou que tem que ser um homem, sabe? E eu vou ensinar essa masculinidade para o meu filho. E hoje a gente vive num posicionamento de orfandade muito grande. O cara não aprendeu a ser homem. Ele aprendeu a ser homem com a mãe. Ele aprendeu a ser homem com a tia da escola. Ele aprendeu a ser homem com... E ele está, às vezes, fazendo o melhor. Só que esse podcast, esse momento aqui é para te dizer, cara, que esse não é o seu melhor. Ele precisa entender isso. Porque o melhor é o quê? É um homem ser um homem de palavra. O melhor é ser um homem de posicionamento. O melhor é ser um homem que não é um homem vitimista. Não, mas é porque comigo é diferente. Cara, mas quantas pessoas passaram por aí e venceram? Por que com você é diferente? Não é verdade? Não é diferente. Eu entendo a sua dor, só que é possível. Né? Então nós precisamos startar isso. Lucas, às vezes até seja diferente. Até seja diferente. De repente tenha vindo de um lar completamente destruído, tenha passado por dores que naturalmente ou normalmente seja um caso totalmente atípico. Mas independente da realidade que você tenha vindo, Deus é poderoso para transformar a sua pior dor no seu melhor momento. Com um exemplo disso, José, José foi vendido, cara. Vendido. Mas... O cara era o filhinho do papai. O cara era o filhinho do papai, tinha roupa exclusiva dentro da casa, meio de um monte de marmanjo. E, cara, o filhinho do papai, de repente, por causa de um sonho, ele se transforma uma vítima dentro da sua própria casa. As pessoas não conseguiam compreender. Aliás, o único que compreendia o sonho, a revelação do sonho dele era a família. Porque ele só contava o sonho. Ó, eu tive um sonho. As estrelas se curvavam diante de mim e a lua... Só que quem trazia a interpretação era a família. Ele só contava o sonho. Você está dizendo que a gente vai se curvar diante de você? Está dizendo que nossos pais vão curvar diante... E aquilo ia aguçando o ódio que ia sendo gerado. E o cara, a gente conhece a história, ele vai ser vendido. Sim. E o primeiro estágio da dor daquele camarada é vendido na casa de Potifar. Ele poderia se vitimar, se tornar vítima de um sofrimento agudo, de uma depressão, mas, cara, o cara se levantou e, com isso, ele se tornou aquilo que vai legitimá-lo para o próximo nível da vida dele. Ele vai desenvolver uma habilidade que ele não tinha dentro da casa do pai dele, que era a administração. Ele se torna um exímio administrador na casa de Potifar e isso vai colocá-lo numa cadeira de honra que não existia na época do Egito, Sim. cara, de governador. Então, você resolve o que você faz com as suas dores. Você tem a decisão. Ou você se torna vítima do ambiente e daquilo que fizeram com você, ou você... Ele não se tornou ali o chefe da casa de Potifar, né? Ali, cuidar ali de tudo, sendo o pior. Sendo pior. Ele não foi promovido sendo pior. Ele falou assim, olha, eu não posso fazer isso porque minha família me vendeu, porque eu estou magoado com meus irmãos, porque minha Sim. família simplesmente abriu mão de mim, porque agora eu sou escravo, eu era livre, eu sou escravo. Cara, você pode dar a desculpa que você quiser para o momento que você está vivendo. Ou você simplesmente decide ressignificar a sua dor, se colocar de pé e falar, Senhor, vamos fazer. O que você tem para mim? Qual é a oportunidade que você tem? Sabe, se colocar de pé, independente da dor que você carrega, cara, você tem escolha. Sim. Você pode fazer uma escolha. E essa escolha vai ser determinante para os próximos capítulos da sua vida. Porque ontem você não pode fazer nada. O amanhã a Deus pertence. O que você tem é hoje. Então você tem que se levantar é hoje. Você tem você que acredita em um Deus vivo, como nós acreditamos, cara, a sua oportunidade é agora, não é amanhã, é agora. Porque o seu amanhã vai ser reflexo da decisão que você toma hoje. Ele poderia, cara, tinha todas as oportunidades, todas as desculpas para ele dizer, falar assim, cara, eu sou vítima disso aqui, se entregar e ser o pior da casa, ser o pior escravo, ser, enfim, o pior ser humano.
Mas, cara, ele decidiu fazer daquilo uma nova estágio, um novo momento, uma nova página da vida dele. E o camarada vai se tornar um governador. Tinha a revelação de Deus? Tinha. Mas ele tinha uma bagagem que o legitimou. Falou assim, olha, eu tenho a revelação. Só que o que eu vou fazer com essa revelação? Ele vai dar uma aula, Lu. Ele vai muitas vezes, né, com certeza José achou que aquela revelação era apenas um sonho, porque ele não via nada se cumprir. Pelo contrário, ele só via piorar. Desculpa a palavra, só via desgraça. Né? Porque o cara, quando pensa que tá, tipo assim, que afundou no poço, né? Começa a melhorar. Não, agora eu sou um escravo, pelo menos sou chefe dos escravos, né? Aí vai pra cadeia, entendeu? Então, assim, é o que você falou, né? Amanhã pertence a Deus. O que eu posso fazer com o melhor que eu tenho nas minhas mãos? É um copo? É ser um escravo? É servir essas pessoas? Então, eu vou ser melhor nisso. Tem uma frase que diz assim, faça o melhor... Como é que é a frase que o meu bispo falou uma vez? Faça o melhor com o que você tem para você alcançar aquilo que você ainda não tem. Você só alcança aquilo que você ainda não tem se você fizer o melhor com o que você tem. Lucas, falando de declínio, o camarada sai se torna condenado à morte por estupro, cara. O cara vai como estuprador para a cadeia. Sim. E, cara, qual a possibilidade de você continuar servindo a Deus dentro de um cenário como esse? Cara, porque você está fazendo tudo certo. O cara fugiu de um assédio de uma mulher porque ele servia a Deus, porque ele temia a Deus. E por temer a Deus, agora, ao invés de ser promovido, o cara vai parar na prisão acusado de estupro. Parece que ser fiel não é bom, né? Parece tipo que... assim... Ser fiel servir a Deus não tem valido a pena, né? Não tem valido a pena. E quando isso acontece, cara, ele podia simplesmente abrir mão da fé. Para que eu vou servir a Deus? Para que eu vou continuar? Qual sentido faz? E eu acho extraordinário nesse episódio, porque o camarada, ele decide mais uma vez se levantar ali, ele se torna o gerente da cadeia. E dentro daquele cenário, 2 pessoas são condenadas à morte também. E o que eu acho, o detalhe da Bíblia, para mim, é extraordinário, porque a Bíblia vai dizer que aqueles 2 camaradas têm um sonho. Cara, quem é que se preocupa com o sonho de alguém que vai morrer, cara? Você está condenado à morte. Qual o interesse que você tem de se preocupar com o sonho dos outros? Qual o interesse que você tem de se conectar com alguém, cara, que não tem nada para te oferecer? O cara vai olhar para os camaradas e falar assim, cara, me conta teu sonho. Conta para mim o teu sonho. E ao ouvir o sonho dele, o cara tem a interpretação. E ele traz a interpretação que é aquilo que vai fazer a conexão com o faraó, com ele logo depois. Olha que forte isso. Para o senhor concluir. Saiu a imagem. Forte isso para o senhor concluir. De sonhador para interpretador de sonhos. De sonhador para interpretador de sonhos. Você só pode dar o que você tem, Lucas. Cara, Deus não queria fazer dele um sonhador apenas. Deus queria fazer dele um interpretador de sonhos. A promessa de Deus não estava apenas em ele sonhar. Estava aí, na verdade, ele interpretar os sonhos. Porque o que fez ele chegar onde ele chegou, né, ele teve um deslumbre, que foi o sonho. Mas foi ele interpretar, foi ele usar aquela ferramenta que ele tinha, porque ele podia chegar muito ali na prisão, podia chegar na prisão e falar assim, cara, eu já sonhei e só deu merda. Sabe? Esse negócio de sonho, entendeu? Esse negócio de sonho só dá ruim. Passa longe daqui, porque não é verdade? Só dá ruim. Olha, de sonhador para interpretador de sonhos. Mas mais do que isso, Pontes, o valor de um sonho. Às vezes você tem algo, cara, que está dentro de você e você nunca deu valor para isso, você nunca prestou atenção na dimensão daquilo que muitas vezes está dentro de você. Nós estamos aqui falando para milhares de pessoas. De repente alguém está nos ouvindo agora que tem um sonho que parece um sonho inanimado, algo que, sabe, completamente fora da realidade. Mas muitas vezes esse sonho é o que vai mudar a realidade dessa pessoa, de muitas outras pessoas. É como você lida com aquilo que você carrega. Sabe, não basta você apenas ter um sonho, mas o quanto você está comprometido com o sonho que você tem.
quanto você se interessa por aquilo que você carrega. Porque, como você falou de sonhador, ele passou a ser intérprete, ele passou a se interessar pelo sonho de tal forma que ele vai se relacionar com alguém, cara, que não tinha nada para oferecer, porque é muito fácil eu me relacionar, ou buscar um relacionamento com alguém que pode me oferecer alguma coisa, é interesse. Mas qual o interesse dele, cara, de o que aqueles camaradas condenados à morte, tão quanto ele, tinha para oferecer para ele? Nada. Mas o valor do sonho para José se tornou algo tão maximizado que ele vai falar assim, cara, me conta teu sonho. E José, ele queria servir, né? Ele tinha esse serviço dentro dele. Porque ele não chegou lá na casa de Potifar, aonde ele chegou, sem servir as pessoas, sem ser o excelente, sem ser o melhor. Ele não chegou como servo, né, como ali, cuidador da cadeia, né, como um alto escalão ali, né, como um gerente da cadeia, sem servir. Mas ele não foi, ele não foi convidado a ser, cara. Ele decidiu ser. Decidiu ser, é E isso. esse é o posicionamento que muitas vezes nós temos dentro dessa restauração da masculinidade, da configuração masculina. Cara, é decisão, é um posicionamento. Paulo vai dizer, olha, quando eu era menino, eu pensava como menino, agia como menino e falava como menino. Mas eu deixei as coisas de menino. Não foi uma revelação que Deus deu para ele. Olha, Paulo, você já está muito tempo no ministério, um tempo de maturidade, e agora você precisa mudar seu modo de falar, de pensar e de agir. Não, é uma decisão pessoal. Tem hora, cara, que você tem que olhar para o espelho, tem que falar assim, cara, eu tenho que parar com isso, tenho que deixar de meninice. Eu tenho que parar de ser vítima, eu tenho que parar de ficar me dobrando diante das circunstâncias, eu tenho que agir, eu tenho que tomar um posicionamento. E esse posicionamento é o que muda a sua vida, que pode mudar a tua história. É isso mesmo. É isso mesmo. Quando você entende isso, né? José entendeu isso. Ele entendeu isso. E é muito top que a gente falando de José aqui, que eu vou viajando, sabe? Deus colocou ele num dos melhores lugares, mas ele também colocou ele num dos piores lugares. E nos dois Deus queria trazer algum ensinamento para ele. Né? Ele governou e ele cuidou da casa de Potifar, né? Estava ali num lugar mais alto, mas ele também cuidou e governou num lugar mais baixo. Sabe, José foi o mesmo, independente da posição que ele estava. Ele se posicionou como um homem independente da posição que ele estava. Cara, tem muito homem esperando posição para ser. Cara, é extraordinário isso. Que quando ele está na casa de Potifar, é um deslumbre. Um deslumbre. Poxa, cara, quem não queria estar num lugar de posição de honra daquele ali? Quantos lugares medíocres a pessoa podia servir como escravo? Mas ele foi, viveu um momento de deslumbre e se destacou nesse lugar de deslumbre e viveu os melhores momentos. Eu acho que nem nos melhores sonhos dele, mesmo como escravo, José jamais sonhou em ter um deslumbre como esse de servir na casa de Potifar. Logo depois disso, ele vai para o pior momento, o lugar de deslumbre, e depois ele vai para um lugar, meu amigo, onde os sonhos não fazem mais sentido. Para que sonhar se eu vou morrer? Para que sonhar se não me resta mais a oportunidade de sonhar? Sabe, esse equilíbrio, muitas vezes, sabe, entre o deslumbre e quando tudo dá errado, cara, quando você cai, quando você chega no fundo do poço e você olha e fala assim, cara, você tem que tomar uma decisão, muitas vezes de vida. Para que eu vou continuar a viver? De repente o cara perdeu tudo que ele consolidou na vida dele. A única certeza de José era a morte. A única certeza dele era a morte. Quando? Eu acho que ainda é pior, né? Quantas pessoas, pontos que a gente conhece, quantos camaradas que eu conheci, cara, o cara tinha tudo, cara, milionário, e de repente subiu uma ascensão astronômica e de repente perdeu tudo. E muita gente está aqui, de repente, está nesse momento aqui nos assistindo, que teve essa ascensão e de repente está passando hoje o pior momento da vida dele. E única, entre um deslumbre e a pior realidade, tem uma coisa só, uma decisão. Ou você decide ficar nesse lugar, ou você decide, meu amigo, se levantar. E a Bíblia diz que quando ele se levantava, a Bíblia diz que o Senhor era com ele. Cara, isso é extraordinário. A gente tem esses momentos. E a vida não é esse conto de fadas, cara. O ministério não é esse romantismo todo. Muitas vezes você vai ter momentos de pico. Você vai estar em ascensão. Tudo que você faz vai dar certo. Sabe, aquele toque... Sim. Aquele toque... Alguém me falou uma vez com um toque de ouro, mas tem, enfim, tudo que você toca vira ouro, né? Tudo que você toca vira ouro. Mas tem momentos, amigo, que parece que tudo tá dando errado, cara. Mas, meu amigo, entre uma realidade e outra, você tem que ter uma certeza. Deus é contigo. Deus é contigo. Quem é você diante de Deus? Quem
Quem é você? Porque na crise você descobre duas coisas infalíveis. Primeiro, quem Deus é para você e quem você é diante de Deus. É isso. Essa é a maior revelação na crise, porque é na crise que você descobre quem você é diante de Deus. E aí, meu amigo, aquilo que é impossível pode acontecer na sua vida a partir de uma decisão. É isso muda tudo, né? Porque quando você entende isso, cara, você avança, é igual José, né? Não é o que fazem comigo, é o que eu faço com o que fazem comigo. Essa frase é muito forte, porque José podia ter paralisado, como o senhor falou, largado essa vida de sonho, esse negócio de sonho, essa história, e ficado na cadeia ali em depressão, na dele, mas não, ele foi se movimentar. Né? E eu quero falar para você, homem, que tá aqui me assistindo, como o bispo falou, né? Como o Emerson falou, talvez você ache que, cara, já foi o fim. Deixa eu te falar um negócio, cara, se movimenta, cara. Se movimenta. Sabe? Levanta daí, levanta, faz daí. Acontecer. Existe uma unção de prosperidade sobre a sua vida. Existe uma palavra, eu tenho certeza que existe uma palavra para a sua vida. Você precisa se levantar. E tem uma outra frase que eu quero falar sobre ela também, que é muito bom e que eu acho que Deus fez isso, agora conectando, eu anotei ela bem no início ali, quando o senhor começou a falar, e Deus fez tudo isso na vida do José por conta disso, porque essa frase diz assim, ó, homens fortes criam uma sociedade fraca. Uma sociedade fraca cria homens fortes. Cara, como é que é? Você tem quantos anos? Tá 38. 38 anos. Cara, na nossa época, posso falar na nossa época porque é próximo, né? Na nossa época, um camarada levavam fora de uma paquera no colégio, meu irmão, você ia para a segunda tentativa, para a terceira, para a quarta, para a quinta, para a sexta. Embora. Meu irmão, ia embora. Hoje, o cara leva... A gente, cara, infelizmente, é a realidade de hoje. O camarada a gente teve... informações e aconteceu que o moleque levou um fora de uma namorada, o moleque pulou do prédio, cara. O menino se matou. Não tem estrutura emocional. Cara, bullying. Hoje, bullying. Cara, quantos apelidos a gente já teve, cara? O cara que passasse pelo colegial, ele estava formado para a vida, cara. Estava aprovado. Hoje o cara não pode... Você não pode receber um apelido de nada, que não sei o quê. Cara, e assim, essa super proteção, cara, tem deixado uma sociedade em bolhas. Qualquer frustração coloca o cara em choque. Qualquer decepção faz como um transformador. Ele desarma. A pessoa não aguenta ir pro confronto, não aguenta ir pro desafio. Essa pessoa, sabe, qualquer cenário para ela é muito desafiador. Então você está sempre precisando trazer uma injeção, um choque, uma autoafirmação. E todo dia. Cara, e as pessoas estão caminhando dessa forma. E aí o resultado disso são os homens que têm tido nessa geração, cara. E a minha pergunta para você é, vamos construir isso juntos? Como que hoje, graças a Deus, nós temos uma condição financeira estável, uma condição financeira boa, nós temos, podemos dar algo bom para os nossos filhos, mas como que vamos fazer para não criar filhos fracos? Porque eu tenho algumas coisas que eu faço, algumas teorias, mas eu queria ouvir do senhor, porque eu acredito muito que não é a condição financeira que faz o filho ser forte ou fraco, primeiro ponto. Mas como que a gente pode fazer para não criar filhos fracos? Porque hoje a gente vive numa sociedade assim, né, boa, né? Sociedade próspera, nossos filhos são prósperos, mas como que o senhor usa, o que o senhor faz dentro da sua casa? Conseguiu entender minha pergunta? Consegui. A escassez, ela não determina quem vai ser forte e quem vai ser fraco. E principalmente na realidade de hoje. Se fosse antigamente, a frase que você trouxe sobre tempos difíceis formam homens fortes e homens fortes tornam tempos difíceis em tempos fáceis, né? Mas a escassez ela nunca foi uma prerrogativa de forte ou fraco. Mas como você ensina seu filho a lidar com a escassez e também com a abundância. Porque quem teve esse tempo de escassez, eu não nasci em berço de ouro. Então, muita coisa na minha vida eu tive que conquistar, muitas dificuldades eu tive que passar. Nunca passei fome, mas fui criado pela minha mãe, meu pai morreu eu tinha 14 anos. Então, essa referência paterna para mim, num tempo de 14 anos, era um momento, cara, crucial da autoafirmação, de valores, princípios para minha vida. E eu me converti com 19 anos.
Quando eu me converti com 19 anos, e convertido, cara, eu me converti mesmo, abri mão de tudo, do mundo e tal, e servindo ao Senhor. E, de repente, Lucas, eu passava por uma crise, cara, e de repente, do nada, me dava uma crise de choro. Eu podia estar numa festa e vinha aquela dor na minha alma, aquela tristeza na minha alma, e aquilo me consumia e passou por vários anos isso, até que um dia uma pastora amiga minha chegou, fui abrir meu coração para ela, fui falar de coisas aleatórias. Falando de coisas aleatórias. Ela levantou para pegar uma água comigo, que eu comecei a chorar. Aí ela falou assim para mim, ela parou, eu lembro como hoje, ela parou na sala, foi pegar uma água, ela parou, olhou para mim e falou assim: a ausência do teu pai dói muito, né, mano? Amigo, foi a mesma coisa que me dá um chute nos rins. Cara, eu desabei. E com aquilo, ela me levou a fazer 2 orações. A primeira foi dizendo a Deus o quanto me doía Deus ter levado meu pai, a referência paterna, tudo aquilo que meu pai representava para mim. E foi um desabafo naquele momento, né? E depois ela me levou a fazer uma outra oração. Que o Senhor assumisse a paternidade que ele tinha me levado. Lucas, daquele dia em diante, a minha vida mudou, porque eu descobri em Deus uma paternidade que estava ausente de mim. Sim. Mesmo quando falando de Jesus, hoje eu entendo o peso, quando as pessoas querem me chamar, falam assim, meu pai na fé, cara, isso é muito pesado, eu não consigo carregar isso para mim. Sim. Tem pessoas assim, até acredito na sua referência, mas quando vão me chamar de pai, eu falei, cara, eu não posso assumir esse papel não é meu. Perfeito. Quando Jesus, os discípulos estão lá querendo, falam, Senhor, nós precisamos aprender a orar, ensina a gente a orar. Cara, eu acho que a maior revelação do Evangelho está na oração que Jesus ensina aos seus discípulos, dizendo o seguinte: quando vocês orarem, orem assim, Pai nosso que está no céu. Cara, meu amigo, se o Evangelho resumisse nessa oração, se as pessoas entendessem o poder dessa oração, quando Jesus... Cara, Jesus... eles tinham referência de Deus como o Deus dos profetas, o Deus dos patriarcas, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Deus dos profetas que manda fogo do céu. E realmente, Deus é tudo isso. Mas, mesmo sendo tudo isso, ele é o quê? Pai. Seu pai. Cara, seu relacionamento com ele muda, cara. Muda tudo. A forma de você se relacionar... Como é que você vai pedir para o Deus que manda fogo? Cara, é um tipo de relacionamento. Mas quando você tem esse Deus que manda fogo como seu pai, amigo, quantas vezes você quis bater no teu filho, cara? E o teu filho, a atitude do teu filho chegar... Eu tenho um filho, cara, o Noah, que é mais novo, né? 11 anos. Cara, tem dia que você sabe, rapaz, ele põe fogo quando tem que resolver, mas o papai dele me quebra no meio, cara. Me arrebenta. Sabe? Então, às vezes, cara, a gente se relaciona... Acho que o maior desafio hoje, Lucas, é a gente... receber, porque está disponível para nós, a paternidade divina, de a gente se relacionar com Deus como pai. Porque quando você se relaciona com Deus como pai, tudo aqui, todos os atributos dessa paternidade vêm para você. Porque o que um filho precisa ver no pai? Sua referência. Tem uma referência maior e mais extraordinária do que a divina, do que a de Deus para nós? Cara, o Espírito Santo sendo seu pai. Sabe, aquele dia que você está na dúvida, que você precisa tomar a maior decisão da sua vida. Cara, e você não tem ninguém para chegar para você e falar assim, cara, te instruir, você está perdido. É aquela decisão, cara, que vai mudar tudo. E tudo que você precisa de alguém falar assim, cara, você vai conseguir. Uma coisa é um amigo do colégio falar que você vai conseguir. Uma coisa é o mentor. Mas uma coisa, meu amigo, é o seu pai dizendo para você, ei, você vai conseguir. E é o que você falou lá, né? Quando você tem Deus como pai, você tem ele como provedor, como protetor, né? E como aquele que te promove, cara. E aquele que te promove. Aquele você que te tem promove. Ele. Porque você é assim, isso, cara, você tem que ser isso todos os dias da sua vida. O homem nasceu para ser isso. Mas quando você nasce para ser isso, você vai tirar essa referência de onde, cara? Quem é esse Deus protetor, esse Deus que é provedor e aquele Deus que vai te promover? Sabe, aquele que vai te tirar de estradas malhadas, aquele que muitas vezes está passando você por um processo, te treinando, e aquilo que muitas vezes você está aborrecido agora, por que as coisas não acontecem? Porque quantas vezes José, que a gente acabou de falar dele, questionou a realidade que ele estava vivendo, quantas vezes Davi... Cara, Davi foi ungido na casa dele para ser rei, no meio de uma família, sei lá, de 8 irmãos, 9 irmãos... chega para ele e fala assim, cara, você é o rei, o filho caçula,
o filho caçula, cara. Que nem dentro tava, de né? uma casa, você vai ser o rei de Israel. Cara, só que Samuel vai embora, o profeta vai embora. Sabe o que ele gerou? Sabe o que Deus gerou através daquela ação dentro da casa de Davi? Problema, cara, porque nada mudou na vida dele depois daquela unção de imediato. Só gerou um problema. Já pensou o irmão mais velho? Você é o irmão mais velho. Aí, pô, toma aqui. O caçula foi ungido. Foi ungido aqui, a ser rei. Tá, vamos respeitar a figura da autoridade. Só que, cara, o cara foi embora. Você conhece, cara. né? O cara não. O cara foi embora. Cadê? Quem é o irmão mais velho que vai respeitar o irmão mais novo, cara? Vai. Quantos conflitos, quantos traumas os irmãos caçula têm de irmão mais velho, cara? Toca o terror com o moleque. Só que, meu amigo, chegou um dia que aquela unção... Quantas vezes Davi questionou aquela unção que estava sobre a vida dele? Porque não fazia sentido. Nada mudava. Nada fazia sentido. Quantas vezes ele questionou aquela unção? E tem gente aqui questionando a gente, questionando a Deus. Por que Deus fez isso comigo? Sabe? Vítima da unção que Deus delegou para a vida dele. Ah, bispo, que Deus me ungiu depois que a unção veio, meu irmão. Só deu... coisa ruim. É desse jeito. Só foi ladeira abaixo. Só destruiu a realidade que Mas estava existe vivendo. de repente de Deus, né? De repente, Davi foi chamado a levar comida para os seus irmãos. Mas aí, eu acho Lucas, isso muito essa forte. construção, cara, que muitas vezes deixa o cara desesperado. Sim. Porque entre a revelação da unção, cara, existe um caminho de construção e alguém que muitas vezes está questionando a unção que carrega, está questionando o ambiente que ele está vivendo e você não sabe que aquele ambiente do anonimato está construindo em você uma habilidade, uma estrutura para você estar ou sentar na cadeira de honra que Deus preparou para você. Porque até então não fazia sentido nenhum. Mas ele continuava fazendo o quê? Dentro do anonimato. Cara, Davi estava vencendo as suas batalhas. Estava matando um leão, estava matando um urso. Só Deus, não tinha ninguém para aplaudir. Falou, cara, você arrebentou hoje. Você é o cara. Você não tinha ninguém para fazer isso. Mas ele estava lá. Mas ele estava lá. Ele estava vivendo as suas batalhas diárias, cotidianas. Que é o tempo difícil, né? Porque Formando as ele. batalhas que muitas vezes eu faço dentro daquilo que é o diário, muitas vezes não faz sentido, cara, porque não tem relevância. Só que você não entende muitas vezes que é um processo. É um processo, Deus desenvolvendo em você uma habilidade, desenvolvendo em você uma estrutura, desenvolvendo em você um caráter, até chegar o de repente de Deus. Até que um dia você vai levar aqueles caras, um dia comum, ele está apenas cumprindo ordem. Leva pão para os irmãos, leva queijo para o capitão e pergunta dos seus irmãos. Eu quero saber dos seus irmãos. Davi, você vai cumprir essa missão, mas eu quero saber dos seus irmãos na batalha. Era um garoto de recado. Era um garoto de recado, era um dia comum para alguém que está sobrevivendo no anonimato. Só que o que ele fez no anonimato fez ele ter uma postura diferente. Cara, isso traz uma convicção. Isso é muito Lucas, forte. isso é tão poderoso que qual era o desafio? O homem que matar esse gigante. Golias chega lá 40 dias, cara. Ele tá chamando os homens de frouxo. Os guerreiros mais habilidosos de Israel tá sendo chamado de frouxo, de covarde. Cara, isso para um homem. Já pensou alguém chamar você de frouxo, de covarde? Dizendo que você não é homem para... Meu irmão, pelo menos uma pedra, reage para alguma coisa. Mas os caras ficaram 40 dias, cara. Estagnado, parado, ouvindo o desaforo e ninguém reagia àquilo. Aí vem um camarada que está vindo de um cenário de capacitação, de treinamento, só que ninguém está vendo, ninguém está percebendo enfrentando batalhas, dentro do anonimato de dias normais. Era aquilo que ele estava enfrentando, fazia parte da atividade corriqueira dele diária. De repente surgiu um leão, foi lá e resolveu. De repente surgiu um urso, foi lá e matou. Mas, amigo, quando ele chega, falou assim, olha, tem um crédito para o camarada, tem um prêmio para o camarada que resolveu esse problema aqui. E qual é o prêmio? Falou assim, cara, você vai casar, você vai ficar rico e a sua família vai ficar isenta de impostos. Até aquele momento, a unção sobre a vida de Davi não fazia sentido nenhum. Qual a probabilidade de Davi se tornar... Deus ungiu para aquele dia na casa de Samuel, na sua casa, Samuel ungiu ele para ser rei, ungiu ele para matar Golias. Qual a probabilidade dele se tornar rei? Daquela profecia se cumprir na vida dele. Mas quando
aquela oportunidade surgiu. Quer dizer, vai ficar rico? Tá. Rico. Vai ficar isento de imposto à família? Tá. Vai casar com a filha do rei? Falou, cara, Opa. essa é a oportunidade que me conecta com o meu destino. Quando ele viu isso, ele falou, meu irmão, essa oportunidade é minha. É o reconhecimento, é o discernimento da oportunidade que Deus criou. Naquele momento, a unção que ficou inativa na vida dele durante tanto tempo, meu irmão, sabe, brilha. Ele fala assim, essa é a oportunidade da minha vida. E o posicionamento dele diante disso vai convencer o rei a entregar a vida na mão de um menino, cara. É isso aí. Na mão de um menino. Davi, quando ele chega lá, fala assim, para se oferecer, para ir para aquele combate, Saul vai dizer, ei, você é menino, e ele desde menino é guerreiro. Mas olha o que o camarada vai dizer. Olha o que o camarada vai dizer. Falou assim, ó, deixa eu te falar. Você não me conhece, cara. Você não sabe quem eu sou. Deixa eu dizer para você aqui, ó. Quais eram as minhas atividades? O que eu fazia quando ninguém estava vendo? Eu estava matando um leão. Eu estava matando um urso. E a convicção dele foi tão tremenda que ele convence. Cara, uma coisa é você convencer o rei a você, sei lá, você levar uma harpa, convencer o rei a levar o cavalo dele, entregar. Cara, mas convencer o rei a entregar a vida da nação. Ele estava tão convicto, tão posicionado diante daquilo que ele acreditava, que ele vai convencer o rei a entregar a ser um escravo, né? O rei podia ser um escravo, né? Podia ser um escravo. Se tornar... Morrer. Morrer. A situação era morte. Se o rei perdesse, o rei tinha que morrer. Não tem dois reinados dentro de uma situação só. Era entregar a vida na mão de um garoto. Mas está tão convicto, está tão posicionado naquilo que ele acredita, que ele falou assim, cara, tá lá. Vai lá. Sabe? E hoje, Lucas, a gente precisa de homens, cara, assim, resgatar valores, resgatar aquilo que você... Deixa eu dizer para você, aquilo que muitas vezes você está passando hoje, está vivendo agora, e que muitas vezes não faz sentido. De repente você está vivendo uma realidade que não faz sentido nenhum para você, mas deixa eu dizer, este é o seu campo de treinamento. Deus está te habilitando, Deus está te dando uma estrutura, Deus está te forjando para você estar no lugar de honra que Ele preparou para a sua vida. Então, meu amigo, se levanta. O de repente Deus, como o Lucas acabou de falar, pode ser hoje. Se eu ser profeta na sua vida, pode ser hoje esse levantar de Deus, de repente Deus encontrar a tua vida e tudo aquilo que não fazia sentido, fazer todo sentido. A gente tem uma experiência dessa na montanha, né? Primeiro dia a gente olha assim e fala assim, meu Deus, nada faz sentido. O que eu vim fazer aqui? Mas, de repente, Deus encontra. Tudo faz sentido. E o de repente Deus, ele vem muitas vezes rodeado de covardes. Porque o de repente Deus veio na vida de Davi e tinha um exército de covarde. Ele podia ser mais um covarde ali, mas ele não se acovardou. Eu acho isso muito forte porque a gente, mais um ponto, né? Vivemos e vemos muitos homens covardes, porque está num ambiente de covardia e ele se torna mais um covarde, sabe? Homem, Deus te chamou, cara, para você chegar num ambiente e mudar o ambiente. Não é mudar o ambiente dando porrada, não é mudar o ambiente quebrando tudo, não é mudar o ambiente dizendo que você é melhor que os outros, mas é mudar o ambiente e falar assim, cara, essa situação eu não aceito. Essa situação aqui, ela não faz parte do que Deus tem para minha vida. Não, vocês todos estão com medo, mas quem é esse cara? Quem é esse cara? Vocês veem ele como um gigante, como uma muralha intransponível, né? Indestrutível. E eu vejo ele como apenas um homem. E essa visão, essa percepção, vem a partir de um ambiente, cara. O ambiente faz tudo. O ambiente muda tudo. Cara, porque qual o ambiente aqueles homens estão? Um ambiente de procrastinação, um ambiente de covardia, um ambiente que... Cara, Golias passou 39 dias, 40 com aquele que Davi chega, destruindo a configuração do homem, cara. Covarde, medroso, seu meta, sabe, destruindo as emoções daqueles caras. Cara, os melhores guerreiros, os caras mais famosos de Israel estavam ali ouvindo aquilo todo dia. Cara, eles estavam completamente, sabe, desconfigurados dentro daquilo ali. Mas esse era o cenário que eles estavam envolvidos, era a geografia que eles estavam envolvidos. E dentro desse cenário, dentro dessa geografia, dentro desse ambiente, eles foram completamente destruídos. Quando Davi chega, cara, ele não faz parte desse ambiente. Mas aí entra o que a gente falou, né? Quem é você diante de Deus e quem é Deus na sua vida?
Mas Davi não tinha dúvida disso. Essa percepção foi gerada no ambiente que ele estava. Sim, sim. E aquilo que muitas vezes você... Sim. Qual é a maior dificuldade do homem hoje para de fato ser um homem de Deus? Mudança de ambiente, cara. Mudanças de ambiente. Muitas vezes o que a gente precisa fazer é ter uma decisão radical, mudar o ambiente. Por exemplo, uma proposta, por exemplo, do Legendário. Cara, é mudar o ambiente, é você estar num ambiente onde pessoas comungam de valores, de princípios, de propósitos. Se você estiver se relacionando com pessoas que acreditam nisso, cara, você vai ser o próximo. Você vai ser o próximo. Se você estiver num ambiente de pessoas que negociam a sua masculinidade por causa de... Não, porque a configuração anterior dos homens mundanos era... Para você ser homem, você tem que ser o quê? O cara que mais pega a mulher, o cara que, enfim, o cara que dá o jeitinho, o cara que faz negócios escusos para ter resultados melhores. Cara, se você está vindo nesse ambiente, você convive de ambiente com pessoas assim, cara, você vai ser o próximo. Mais cedo ou mais tarde, você vai comprometer o seu princípio. E não adianta você comprometer o seu princípio, porque mais cedo você vai comprometer o propósito. Lembra de Sansão? Sansão foi o cara que foi gerado para ser o herói de Israel, cara. E por um tempo, o cara se torna um herói. Mas a história de Sansão, cara, é uma realidade que muitas vezes... Isso que a gente está falando hoje. Sansão, o primeiro ato, existiam algumas prerrogativas para ele continuar sendo aquilo que Deus havia gerado ele, o herói de Israel. Você é nazireu, você é um cara separado por Deus. Não beba comida forte, não toque comida imunda, sabe? Você tem que ter uma vida casta diante do Senhor. E não corte o seu cabelo. Era o segredo de Sansão. Ele guardava dentro dele esse segredo e... Por guardar esse segredo, ele exalava uma força que era incomum para a época. E isso vai ser a prerrogativa do nome e da identidade que Sansão vai carregar. Só que, cara, Sansão comprometer. Primeiro, ele compromete, vai lá, mata o urso, mata o leão, mas vai comer o melzinho lá do leão que estava morto, comprometendo o princípio. Aí depois, posteriormente disso, acontece alguma coisa, ele perde a força? Não. Sabe o que ele vai fazer? Vai botar fogo no rabo das raposas, vai destruir os filisteus, vai matar homens. Depois ele mata 1000 homens com a queixada de burro. Ele perdeu a força? Não. Sabe o que acontece depois de matar com a queixada de burro 1000 homens? A Bíblia diz que ele é promovido a governador do povo de Israel. Sabe o que ele faz logo depois disso? Ele vai para Gaza e vai se deitar com a prostituta, cara. Sabe o resultado disso? Sabe o que acontece depois que ele se deita com a prostituta? A Bíblia diz que os filisteus que estão sabendo que ele está lá, faz uma casinha para ele. E quando ele sabe disso, a Bíblia vai dizer que ele arranca os portais daquele lugar e sai com porta e portal e tudo. E a Bíblia diz que ele sobe o monte. Sabe o que é isso? Demonstração de força. Depois da prostituição, depois de se deitar com a prostituta, cara, ele continua com a mesma força, ele não perde a força que ele tem. E o que ele está tendo é uma demonstração de força e poder. Nada aconteceu. Só que depois disso, ele vai se envolver com uma outra meretriz chamada Jezebel, que vai, pouco a pouco, cavando a oportunidade de descobrir qual era o segredo da força dele. O homem que nasceu para ser herói, agora se torna na maior vexame, se torna ridículo, porque pouco a pouco Sansão vai comprometendo os princípios. E deixa eu dizer para você aqui que é homem, amigo. Cuidado para os seus resultados, para as suas conquistas. Enquanto você quebra princípio, não te dá a falsa sensação que Deus está aprovando os seus resultados. Porque... Você acha que está tudo bem, né? Não, está tudo bem, foi dessa vez. Porque é isso que acontece. O cara, a misericórdia de Deus renova-se toda manhã. Aí o cara compromete o casamento, trai a esposa, e amanhã o cara faz um fechamento e tem um resultado extraordinário. De repente ele fecha uma negociação, sabe, da vida dele. E a sensação que a pessoa tem é que está tudo bem. Só que, meu amigo, a Bíblia vai dizer que quando o Espírito de Deus saiu de Sansão, ele não percebeu. E essa falsa sensação de resultado, enquanto você quebra princípio, te deixa vulnerável, amigo. Quando o Espírito de Deus saiu de Sansão, cara, Sansão teve que fazer
a oração no dia da morte dele, uma oração que ele nunca, na vida dele, teve que fazer. Sabe qual é a oração? Senhor, me dá força. Sansão nunca teve que pedir força para Deus. Nunca. Você sabe o que é você passar uma vida inteira sem ter que pedir força para Deus? Muito forte, hein? Cara, tá doido. Nunca ele teve que fazer essa oração. No dia da morte, ele tem que fazer uma oração que ele nunca havia feito diante do Senhor. Senhor, diante das pilastras, Senhor, me dá força. Deixa eu dizer, a gente não pode, cara, não pode ter essa falsa sensação. Sabe, os resultados estão acontecendo, a misericórdia de Deus está te alcançando, a misericórdia de Deus está te visitando, mas enquanto você quebra princípios, amigo, a Bíblia diz que ele não percebeu quando o Espírito Santo saiu dele. Quando você negocia princípios, você perde o principal, né? Cara, quando você negocia você perde o principal, você perde o que é principal. Você perde a presença, cara. E quando você perde a presença, você perde tudo. Perde tudo. Você perde tudo, aí não adianta, cara. Aí, de fato, não adianta. Com você perdeu. Porque se você cair na mão do diabo, Deus te tira. Se você cai na mão dos homens, Deus te tira. Agora, se você cai na mão de Deus, cara, quem é que te tira de lá? Se você perde a presença de Deus... Cara, lembra de Faraó? Faraó, a Bíblia diz que ele queria, mas o coração dele era endurecido. E Deus não permitia que ele liberasse o povo. Ele queria fazer, mas Deus endureceu o coração. Já pensou você querer fazer algo, cara, e você ter o seu adversário, o criador da sua vida? Sabe, você está dentro de uma situação que você perdeu a presença de Deus. E quando você perde a presença de Deus, cara, perde o sentido, literalmente, na vida. Porque independente da realidade que você estiver fazendo, meu amigo, Deus vai te tirar de lá. Agora, quando Deus se ausenta de você... É quando o pecado se torna comum, né? A gente tem homens hoje que, cara, para ele o pecado se tornou algo comum. E aí a gente vai para o outro nível do pecado, que é a iniquidade. Você faz e faz pelo prazer de fazer. Você perdeu o temor a Deus. Você vai na igreja, louva ao Senhor, tá? Cara, mas se tornou comum. E aí você vai para um outro nível do pecado, que é a iniquidade. E quando isso acontece na sua vida, meu amigo, é o de repente de Deus. É o outra face do de repente. De repente Deus se afasta, de repente Deus te deixa. E isso é tão destrutivo que Jesus, o Filho de Deus, sentiu isso na cruz do Calvário, quando ele sentiu o peso do pecado sobre ele, e ele disse, Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me abandonaste? Cara, o pecado, literalmente, ele deixa um vazio da presença de Deus na sua vida. Total. E o que fazer para se levantar? Meu amigo, clama a mim, responder-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Clama a Deus. Voltar, né? Se arrepender de verdade. Se arrepender, voltar. Fazer o caminho de arrependimento, volta. Né? Mudança de atitude. Talvez, homem, o que você precisa hoje é mudar suas atitudes. É você ter um arrependimento genuíno, sabe? Mudar as suas atitudes, quebrar, né? Esse coração de pedra, né? O profeta pede lá, né? Troca o meu coração, né? Tira o coração de pedra, né? E me dá um coração novo, um coração de carne. E talvez o que você precisa é isso. Entender o porquê Deus te chamou, entender o porquê você está aqui, sabe? Parar de negociar com o pecado, parar de negociar com mentira. E o que você falou é muito forte, Bispo, porque muitos homens acham que por ter um sucesso, um vislumbre do sucesso, tá tudo bem. Tipo assim, eu tô aqui negociando, certo. Mas tá tudo dando certo. Cara, infelizmente, né? A gente já sabe qual é o fim. E nós precisamos, e o homem, você precisa entender isso, porque quando você cai, não é só você que cai, é toda a sua geração, toda a sua casa. Toda a sua casa. Quando a gente entende isso, eu estava conversando, isso, a gente já vai finalizando já, mas eu estava conversando com um amigo meu, um parceiro esses dias, na verdade eu estava aconselhando ele. E eu falei assim, cara, o homem, ele perde a dimensão do que ele pode perder. E quando eu esqueço do que eu posso perder, a minha vida se torna muito perigosa. Eu falei para ele, cara, eu tenho muito a perder. Eu tenho 16 anos de casado, eu tenho um pastorado, eu tenho empresas, eu tenho 4 filhos, eu tenho isso, eu tenho muito a perder. Sabe por que hoje eu não compro uma moto? Eu sou apaixonado por moto, porque eu tenho muito a perder. Entendeu?
Sabe por que que hoje eu não ando em certos ambientes? Porque eu tenho muito a perder. Então, eu entender o que eu tenho a perder, né? Eu tenho a presença de Deus, eu entender o que eu tenho a perder, isso me protege. E o homem, ele começa a crescer, a ter uma ascensão na vida, a avançar, e ele esquece disso, ele esquece do que ele tem a perder, sabe? Isso é muito perigoso. Então, homem, que você possa entender isso, cara. O que você tem a perder hoje, sabe? Eu chamo isso de o espírito de Esaú. É o espírito do aventureiro. Saul, cara, era um cara que tinha o estima, né, e o valor da caça, né? Então, esses camaradas, eles estão sempre se arriscando e colocando risco. Família, valores, projetos, geração, porque igual você falou, como você falou, cara, não é só você que cai, não é só você que perde. Só que os caras estão sempre se aventurando, sabe? Uhum. Hoje vai dar certo. Hoje vai dar certo de novo. Fez uma vez, deu certo, vou fazer de novo. Eu vou fazer de novo. Só que um dia a Bíblia vai dizer que Esaú chegou, cara, exausto. Isso te deixa unido. Quando você se arrisca... você estava falando de moto, e eu gosto, não sou apaixonado por moto, mas eu tenho vontade, já tive vontade de ter. Todas as motos que eu tive vieram de negociações de cavalo. Uhum. E como eu não ganhei o capacete, os caras tiveram que levar a moto para minha casa. Cara, em uma semana, Deus nunca permitiu que eu tivesse moto, porque eu tenho muito a perder. Às vezes uma aventura, você fala assim, cara, vou colocar um capacete, vou só ali e volto. Cara, é um risco desnecessário para você ter um momento. E muitas vezes o camarada está tocando a família por um momento, a empresa por um momento, a igreja por um momento, se aventurando numa aventura, cara, que você não sabe se você volta, cara. É isso. Você não sabe se você volta. Numa aventura que você não sabe o risco que você está expondo aquilo que você é e quem você ama. Já pensou o cara que tem uma família, cara, que tem um filho que olha para ele como herói da casa dele, fala, cara, eu quero ser como meu pai. E de repente o cara ser descoberto num ato de adultério, ele tem que olhar para o filho dele e a mulher está dizendo, eu vou me separar. Dizer para o filho dele, cara, que aquela aventura repercutiu numa destruição de um lar, que agora o filho vai ver o pai agora, sei lá, daqui a 15 dias. As condições financeiras vão diminuir, tudo, né? Cara, o acesso do filho com o pai. Cara, o pai que acordava todo dia, abraçar o filho, sabe? E levar o filho para a escola, ele está quebrando tudo isso, cara. Deixa eu dizer para você, essa aventura não vale a pena. Não vale a pena você se arriscar, não vale a pena você se aventurar para ter um momento de prazer e colocar tudo aquilo que Deus te entregou, aquilo que muitas vezes foi motivo, alvo de oração. Uhum. Cara, aquilo que um dia você orou, que você chorou e você pediu a Deus para ter, e Deus honrou sua vida, Deus honrou suas orações, e agora, por causa de um feitiço, por causa de uma aventura, para você ter um momento, você está colocando tudo aquilo que Deus te entregou em resposta de oração, em risco. Foge desse laço. Se você está me ouvindo agora, se você está nos ouvindo agora, se você está nesse podcast agora, nos ouvindo, ei, Deus está dizendo para você, foge desse laço. O diabo só precisa de mais uma oportunidade para destruir sua vida. Deus está te dando a oportunidade de você fugir desse laço agora. Abre mão disso. Deus tem o melhor para a sua vida. Recebe, meu irmão. Deus te trouxe aqui para ouvir essa mensagem. Talvez você esteja ali na linha, sabe? Na linha, pensando. Talvez o seu problema não seja mulher, seja bebida, seja droga, seja cigarro. Não sei qual é a sua dificuldade hoje, mas cuidado, porque isso vai te roubar. E isso vai roubar o que você tem de mais precioso, a sua casa, a sua família, os seus. Não negocie os princípios. Não negocie o que Deus tem para você. Meu bispo, cara, se a gente for falar aqui, a gente tem muito, longe, né? Mas eu quero deixar para uma segunda parte. Também, uma segunda parte. A gente tem 1 hora que a gente está aqui, acredita? Rapaz, passa rápido, né? 1 hora que a gente está aqui conversando. E você que está conosco, que ficou com a gente até o final, que Deus tem falado ao seu coração, curta, comente, compartilhe, envie esse podcast para sua família, para sua casa, para os seus amigos, para que o máximo de pessoas possam ser abençoados. Meu irmão, deixa as suas últimas
ponderações aí, suas últimas palavras, para a gente já ir encerrando aqui. Meu amigo, obrigado. Obrigado pela sua oportunidade incrível de estar aqui com você dentro desse momento. Que Deus continue te abençoando. Deus continue usando essa porta como instrumento, como resposta para essa geração. E que você continue sendo esse instrumento. E profeticamente usufrua da paternidade que o Senhor lhe deu. Amém. Usufrua daquilo que só um filho consegue acessar no Pai. Amém. Que Deus continue te dando valores, que Deus continue te dando riquezas e que você continue, meu amigo, tendo disponibilidade para o reino. Deus te enriqueça. E você que nos assiste, meu irmão, seja homem, cara. Seja homem. Essa é a tua oportunidade. Se levanta, muda de ambiente, vai para um ambiente de princípios, de valores. De repente, tudo que você precisa fazer é mudar de ambiente. Escolher novas companhias, novos relacionamentos, muda de ambiente. Eu tenho certeza que Deus vai te levantar e você vai viver a melhor versão da sua vida até hoje. Deus abençoe a sua vida, Lucas. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu ministério. Deus continue te levantando como instrumento para esse lugar. E tenho certeza, meu amigo, primeiro de muitos, vamos fazer coisas grandes em nome de Jesus. Vamos para cima. Esse aqui é o 70, né, Cauã? É o 70, hoje 70 episódios gravados, hein? Estamos avançando. Data marcante, glória a Deus por isso. Bispão, uma última pergunta, na verdade, para o senhor colocar aqui, como que a gente faz para te achar? Quem que está assistindo falou, cara, eu me conectei com esse bispo aqui, eu quero conhecer mais ele, eu quero fazer uma visita na igreja dele, como que a gente faz para poder estar mais perto de você? Eu sou o líder do Ministério da Adoração Profética, Ministério da Adoração Profética aqui na Rua 1 do Jockey, Rua 1 do Jockey, Chácara 12A, lote 4, sobre a loja. Nós estamos aqui na Rua do Jockey, nós temos o culto na terça-feira, terça profética, que é a partir das 19h30, domingo, 9h30 da manhã. Então, 9h30 da manhã mesmo, entrega a sua premissa para Deus, vai lá, vai nos visitar, vai ser um prazer te receber lá. E nas redes sociais é Bispo Emerson Paulo. Quando você vê lá um negão lá, sou eu, lá ministrando. Tem várias ministrações, várias palavras lá que com certeza vai abençoar a sua vida. Para você que gosta de cavalo, tem algumas oportunidades lá. É isso aí. Tem algumas oportunidades lá e eu tenho certeza que você vai se identificar e vai ser muito bom ter você lá conosco. Deus abençoe a sua vida. Amém. E vamos para cima, guerreiro. Muito obrigado, Bispão, mais uma vez pelo treino, pelo tempo de comunhão, pelo tempo de mesa. Cara, é muito bom estar perto de grandes homens de Deus. Amém, meu sabe? Foi muito bom a gente ter nos conectado ali naquela mesa ali, né, lá no Legendários e chegamos aqui e é só o início. Amém. Já vamos deixar marcada a próxima aí para a gente continuar construindo esse podcast. Vamos construir coisas grandes, em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, você que ficou conosco, Deus te abençoe, te guarde, te fortaleça. Não esqueça, não saia daqui sem curtir, comentar e compartilhar. Vai lá nas redes sociais. Emerson Paulo, Bispo Emerson Paulo. Bispo Emerson Paulo e a família Ponte. Siga a gente também que tem mais conteúdos lá. Deus te abençoe. Um abraço. Forte abraço. Deus abençoe.